Graça e paz, povo de Deus. Tudo bom, gente? Vocês estão bem? Oh, que coisa boa! Como é bom nós estarmos aqui louvando ao nome do nosso Senhor e Deus, engrandecendo aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Nós vamos meditar hoje em Mateus, no capítulo 10, ou você que está com o seu dispositivo, acesse a sua Bíblia em Mateus 10, do versículo 5 até o versículo 15. Eu vou estar usando a versão NVI. Mateus 10, do versículo 5 até o versículo 15, versão NVI. Eu vou estar lendo versículos ímpares. Eu peço a voz potente dos irmãos lendo os versículos pares. Amém? Amém, gente? Oh, glória! Glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fique em sua casa até partirem. Eu acho que vocês leram o meu, mas eu vou repetir ele também, só para a gente ficar na ordem. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. 14. Agora vamos ler o 16 todos juntos? Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar por você esse momento. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e penetra como faca de 2 gumes. Senhor, sonda o nosso coração essa noite. Comece a repetir essas palavras: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo essa noite, através da tua palavra e através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glórias sejam dadas a Deus. O que é essa passagem de Mateus no capítulo 10? Essa passagem de Mateus 10, ela começa um pouquinho antes. Mateus no capítulo 9, onde no final da passagem, Jesus olha para a multidão, sente compaixão da multidão e vê que a multidão é como ovelhas sem pastor. Depois disso, no capítulo 10, Jesus chama os discípulos e faz ali o que é o primeiro comissionamento. Ele fala assim: vocês estão comigo agora, vão andar comigo, vocês estão cheios da autoridade, do poder de Deus, e tudo o que eu fizer, eu vou ensinar para vocês. Os discípulos começam ali uma jornada para viver o novo de Deus. E provavelmente
em dezembro, no dia 31, essa foi uma oração de todos nós. O Brasil tem um ditado muito, muito triste, que fala, né, que o país só começa a funcionar depois do... Isso é triste demais, irmãos. Mas, infelizmente, às vezes isso é verdade. Nós iniciamos ali, né? Quantos aqui estiveram no culto da virada? Que culto maravilhoso, aquela chuva de balões, orações, a igreja reunida, e aí você começa a fazer planos para viver algo novo com Deus. Quando eu era solteiro, e eu estou casado tem 5 meses agora, para a glória do Senhor. Você que quer casar aí, dá uma glória a Deus. Oh, o Senhor é fiel, viu? Antigamente, quando eu era solteiro, chegava dia 31, eu só fazia planos para Deus. Agora eu faço para minha esposa, né, meu amor? Aí a gente conversa, não, meu amor, esse ano, esse mês eu vou trocar a resistência, trocar o chuveiro, eu vou consertar aquela cama, apertar aquele parafuso. Quando eu era solteiro, as coisas eram mais fáceis. Mas amém, nós fazemos planos para o Senhor. Você faz plano para você mesmo. Com alegria você vai lá, esse ano eu vou perder 10 quilos, para honra e glória de Deus. Baixar esse colesterol, aí você vai lá, se matricula nessa academia que abriu aqui agora, está emocionado, faz o plano anual, eu vou perseverar. Aí dia 2 você está lá, dia 3 você some. Aí você assina o plano quinzenal, você só aparece na academia de 15 em 15 dias. Às vezes a nossa vida espiritual se torna isso. Se engata com Deus num plano de oração, e aí chegou no dia 1º, no dia 2 você já está rateando, no dia 5 você não tem nem mais pauta de oração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é cheia de pessoas que viveram o novo de Deus, que escolheram viver o novo de Deus. Uma delas é Eliseu. A palavra do Senhor nos diz assim, 1 Reis 19:19. Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias lhe respondeu: vai e volte depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a serviu ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. O que aconteceu depois com Eliseu? Você que está na sua leitura atual, sendo fiel, talvez você já chegou nessa parte. Ao final da jornada de Elias com Eliseu, Eliseu foi o homem que recebeu 2 vezes mais da unção que estava sobre Elias. Ele partiu para viver o novo de Deus. Ele não tinha perspectiva de onde iria chegar em Deus, mas para isso ele teve que queimar pontes. Quer saber? Eu estou aqui arando os bois. Historicamente, ele era um rapaz que tinha muitas posses, uma junta de bois. Ele falou assim: eu não quero mais voltar para cá. Não é esse o meu propósito, então eu preciso queimar isso. Elias, espera aí. Foi lá, queimou aquilo que devia ser queimado, fez um churrasco para o seu vilarejo e falou assim: agora eu preciso partir para o meu compromisso com Deus. O novo de Deus requer de nós decisões radicais. Repete isso comigo. O novo de Deus requer de nós decisões radicais. Talvez você está com essa expectativa no seu coração, de viver um novo de Deus, algo novo. Senhor, eu fiz compromisso contigo em dezembro, janeiro eu comecei a ser fiel, mas em fevereiro essa chama já se apagou. Meu irmão, talvez essa indignação do seu coração esteja apontando para o seu chamado. Não ignore isso. Coloque isso em prática. Não ignore isso e principalmente não terceirize isso.
Existe algo no seu coração que talvez não é para o seu líder de célula nem para o seu pastor, é para você matar no peito. Não deixe de gerar isso em oração e saiba que o caminho com Deus tem um preço. E o que você precisa fazer para viver esse novo ciclo? Vou pedir a ajuda dos meus amigos da mídia para a gente estar vendo algumas características dos discípulos vivendo o novo de Deus. A primeira característica, Jesus envia os discípulos. Repete comigo, eu sou um enviado de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Amém. Não é qualquer um que te enviou. Os discípulos foram enviados por Jesus. A clareza em quem Jesus era, a revelação do Cristo, traz aos discípulos o ímpeto pelo chamado. Eu não sou chamado pelas minhas emoções, eu não sou chamado pelas minhas feridas, eu não sou chamado porque eu quero uma igreja nova, eu sou chamado pelo Senhor dos Exércitos. É Ele quem me chama, é Ele quem me comissiona, é Ele quem celebra quando eu vou, é Ele quem me capacita, é Ele que está lá quando o dia não está tão bom, é Ele quem me chama pelo meu nome, a clareza do Cristo. Anos e anos depois, em Atos, nós conseguimos ver a chama viva desse chamado no coração desses homens, chamados por Cristo Jesus. Viver o novo de Deus é entender quem chamou você. Se o seu chamado ele é fora de quem o chamou, você não consegue perseverar. Porque você vai olhar e vai falar assim, não, isso é muito meu, isso tem muito a ver comigo, com uma indignação minha. Não, meu irmão, ora, pede a Deus, Senhor Jesus, o Senhor me chama para esse lugar, é isso mesmo? Senhor Jesus, eu quero viver o novo de Deus, é isso mesmo? Senhor Jesus, existe algo queimando no meu coração, e aí, quando você menos espera, aquilo, o seu devocional, as pessoas da sua célula, elas começam a apontar para o lugar que Deus te chama. E eu tenho certeza, meu irmão, se Deus te chamou, você não precisa dos recursos que estão na sua mão. Você precisa ter fé em quem te chamou. Amém? A segunda característica, os discípulos criam relacionamentos. O que significa isso? Jesus envia os discípulos ao povo judeu. Aquela região estava cercada pelos não-judeus, pelos samaritanos, que era o povo que o evangelho chegaria neles posteriormente. Jesus manda os discípulos a um povo específico. E essas pessoas, ou os discípulos, precisam ter o que com esse povo? Relacionamento. As pessoas precisam saber que você é um cristão, que você é um pequeno Cristo, que você carrega a chama viva do Evangelho, que você, como filho e filha de Deus, tem na palavra de Deus as respostas para angústias, aflições, medo, para instabilidade, para qualquer tipo de coisa, porque você é filho do Senhor. A gente precisa criar relacionamento, intencionais. Estamos iniciando o nosso ano celular. Quantos aqui amam célula? Amém, glória a Deus. Então a gente precisa começar a dar passos para nos relacionarmos com essas pessoas. O Senhor nos envia no nosso lugar de trabalho, na nossa universidade, para nós levarmos, nos conectarmos com essas pessoas e apresentarmos para elas o reino de Deus. Muitas vezes a gente é um cristão 007. Mistério, viu? Esse toque de celular aí é de Deus, varão. Você tá no óleo, é isso aí. Muitas vezes a gente é isso aí, o cristão 007.
15 anos de empresa, irmão fulano ali, vem cá, irmão, a gente quer ouvir uma palavra sua. Aí o irmão pega o microfone ou resolve finalmente fazer uma oração pelo alimento. O pessoal, você é crente? Você ora tão bem, irmão. Você é crente? Como é que você não falou antes? Minha família quebrada, todo mundo aqui nessa empresa possesso. E você com essa autoridade diante de você, as pessoas precisam te conhecer. Elas precisam saber que você é precioso, que você é preciosa, que vocês carregam no coração o reino de Deus, o reino que não é desse mundo, mas está no nosso coração. Esse é o nosso terceiro ponto. Os discípulos vivem e pregam o reino de Deus. Jesus capacita os discípulos a fazerem as mesmas obras que ele. E hoje, isso se estende a nós. O que é, Caian? O reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus sobre o coração do homem e sobre o mundo. É o poder de Deus que opera no mundo e se manifesta como testemunho dos seus súditos. E quem traz o reino de Deus, aqueles que não conhecem o reino? Eu e você. Esse é um papel nosso. Como filhos e filhas de Deus, é um papel nosso estar nos levantando nesse lugar como luz do mundo e como sal da terra. É um papel seu, se você sente isso no seu coração. Se existe alguém no seu local de trabalho, na sua universidade, que você olha constantemente, você fala assim, essa pessoa precisa de Deus. Você olha para a pessoa e fala assim, essa pessoa está triste hoje, ela nem abriu a boca, mas eu sei que ela está triste, essa pessoa precisa de Deus. Você é a voz de Deus nesse lugar, você é a voz de Deus ao coração dessa pessoa que padece. É um papel nosso, levarmos o reino, levarmos o evangelho do reino. Talvez isso vai se estender, meu irmão, na sua vida, com uma oração por alguém que está enfermo fora desse templo, no seu prédio, em qualquer lugar. Talvez isso vai se estender em você vendo fisicamente ali, visivelmente uma cura, ou talvez não, talvez você só vai precisar estar perto de alguém, talvez você vai trazer ao coração dessa pessoa o reino de Deus, estando ao lado dela numa perda, estando ao lado dela numa situação difícil, levando um bolo, fazendo algo que Deus te deu e você sabe fazer, levando o amor de Deus nas formas mais simples. Deus, Ele nos chama para nós vivermos o reino. Outra característica, nós vemos no versículo 10, os discípulos sabiam o intuito do chamado. Jesus disse para eles, não perca tempo ajuntando provisões extras. Os discípulos não teriam tempo, porque a viagem seria rápida. Seriam 3 anos. E essa cultura e esse estilo de vida de Jesus reflete muito o que os discípulos vivem em Atos 4:32, da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça que estava sobre todos eles. Sabiam o intuito do chamado. Eu não posso perder tempo. Deixa eu te falar uma coisa. O tempo está passando, gente. O tempo passa rápido demais. Já tenho 32 anos. Cheguei nessa igreja, tinha 12. O tempo está voando, são 20 anos. As pessoas estão convivendo com a gente e a gente está muito mais preocupado com coisas. A gente está muito mais focado no que eu posso fazer, no como eu posso fazer. Não. Precisamos voltar os olhos e saber o intuito do chamado de Cristo. É rápido. Um momento, irmãos. Talvez você já ouviu esse testemunho aqui. Há um tempo atrás eu estava ali
no terminal de Carapina, e eu acredito que o terminal de Carapina é um lugar muito espiritual. Não sei se você tem a oportunidade de turistar por ali. Graças a Deus, eu estava no lugar certo, na hora certa. Cheguei no terminal de Carapina, era mais ou menos 10 horas da noite, um horário meio sinistro para o terminal de Carapina. Olhei para um rapaz, o rapaz estava prostrado, triste, provavelmente indo para algum baile, algum lugar assim. Aí vem aquele ímpeto. Você sente aquela compaixão, sabe? Você tem aquele olhar que só Cristo pode te dar. A gente não sabe de onde isso vem, mas a gente sabe assim, Deus ama essa pessoa. E aí eu cheguei perto desse rapaz, meu ônibus chega, eu tenho 30 segundos ou menos, porque se você já pegou um ônibus no terminal, ele não espera ninguém. Eu falei, jovem, como é que é o seu nome? Fulano. Cara, Deus ama você. Talvez sua mãe está orando por você em casa agora. O rapaz começou a chorar. Você é precioso para Deus. Você é amado por Deus. Não sei como é que está a sua vida, cara, mas recebe esse amor de Deus, viu? Deus ama muito você. Essa palavra que eu tenho para te dar hoje. Saí correndo, voltei para o Transcol. 30 segundos. O tempo passa rápido. Há quanto tempo as pessoas estão do nosso lado? Há quanto tempo as pessoas estão sentadas do seu lado? Há quanto tempo as pessoas fazem parte da sua família, da nossa família? E a gente está deixando o tempo passar. Não deixe o tempo passar. Segundo ponto desse slide, outra característica é que eles tinham convicção da preciosidade do Evangelho. No verso 12, eles foram orientados a procurar pessoas que os aconselhassem. Assim como Jesus pregava o Evangelho, as pessoas que não gostavam iam embora, eles não ficavam ali insistindo com as pessoas que não queriam. E, meus irmãos, existem 3 tipos de pessoas ao seu redor. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que não quer o Evangelho. Isso é fácil. Você traz o Evangelho, explica o plano de salvação, a pessoa fala assim, não quero saber disso não. Ok. A segunda pessoa é a pessoa que quer. Essa pessoa está com fome. Você prega o Evangelho para ela, 9 horas da noite vocês estão no discipulado, meia-noite ele está lá te mandando zap. Ei, mas Jesus, quando ele veio mesmo, sabe, aqueles áudios um pouco mais teológicos, será que quem lutou com Jacó era o anjo ou era Jesus? Essa pessoa, ela te dá fome por Deus. E existe a pessoa que diz que quer, mas na verdade ela não quer. Aí está um pouco do peso. Talvez essa instrução de Jesus seja muito clara para eles estarem nos lugares em que as pessoas gostariam de receber o que eles carregavam em Cristo. Você e eu temos que ter a convicção de que o Evangelho é precioso. Repete comigo, o Evangelho é precioso. Muitas vezes a nossa insistência não é mais o caminho. O caminho é a gente se recolher e intensificar a nossa busca como um intercessor. Porque cansa. Ouvir não cansa. Você está constantemente orando. Tem uma pessoa na minha vida, na minha família, que desde quando eu nasci, nós estamos orando para essa pessoa voltar para Jesus. E nós entendemos que agora não adianta mais estar nesse lugar e nesse púlpito. Nós temos que estar num lugar de intercessão ao Senhor. No terceiro ponto desses slides, eles eram rejeitados, mas permaneciam em Cristo. A passagem diz que algumas pessoas que estavam ali, alguns discípulos, provavelmente seriam rejeitados, mas eles tinham convicção em quem Cristo era, em quem os chamou, e eles não deixavam o não das pessoas definir a vida deles. Hoje em dia, nós vivemos a cultura do like.
Quem é que gosta de like? Você posta uma foto lá, começa a chover, um monte de pessoa aprovando você. Te falar, uma verdade muito grande, o reino de Deus não é assim. Pode ser que as pessoas não gostem de você, quando você começa a trazer para essa geração verdades absolutas. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem um grande pregador que costuma dizer que no oceano do relativismo, o cristianismo é uma ilha de verdades absolutas. A Bíblia não precisa ser mudada. Quando a gente está nesse lugar de levar um evangelho de verdade em amor, mesmo que em amor, as pessoas elas não aceitam. Ou às vezes elas pegam aquilo, elas viram aquilo de pé na cabeça, elas tentam aplicar aquilo na vida delas. Às vezes isso é maligno, tá? Infelizmente, existem pessoas aí falando a Bíblia de uma forma totalmente deteriorada. E isso não vem do Senhor. Por isso que é importante o nosso devocional e a nossa aplicação correta da palavra de Deus. A motivação dos discípulos não estava no like, não estava nas palmas. A motivação dos discípulos estava em permanecer em Cristo Jesus. Amém? O discípulo de Cristo vive o novo de Deus quando ele entende Lucas 9, 23. Quando ele morre para si mesmo. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós devemos morrer para nós mesmos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa morrer. Para você mesmo. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, vocês conseguem ler comigo aí? Ou está pequeno demais? Eu acho que lá de trás eu não consigo mais ler. Quando eu curvei os 30 ali, começou a embaçar. Um negócio estranho. Vamos ler junto? Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Repete comigo, eu não sou o centro do universo. Eita! Muitas vezes a gente tem no nosso coração que o mundo gira ao nosso redor. Muitas vezes a gente tem no nosso coração que a igreja gira ao nosso redor. Muitas vezes a gente tem no nosso coração que tudo precisa acontecer de acordo com a nossa maneira. Isso é estar fadado ao fracasso. Põe amor nas minhas palavras. A gente precisa, meus irmãos, morrer vez após vez para nós mesmos. Até porque a perspectiva de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Você acha que você tem a melhor visão sobre você mesmo, mas Deus, dono de todo conhecimento, pode muito mais e tem muito mais para nós do que pedimos ou pensamos. Há uns 5 anos atrás, eu não lembro se eu falei isso aqui com vocês, eu coloquei a minha família diante de Deus. Eu tenho um sonho desde pequeno de ter uma família, de ter 4 filhos, né? Você já ouviu isso? Sempre peço, Senhor, Deus, eu quero ter um exército do Senhor, sabe? Eu oro por eles. Quando eles chegaram no ambiente, chegaram homens e mulheres de Deus. Chegou uma intercessora de Deus. Chegou uma profeta cheia da presença de Deus. Eu oro por isso. E eu lembro que nesse dia Deus me pediu isso. Que eu queria fazer do meu jeito. E esse talvez sobre família foi o pior momento da minha vida. Foi a oração que eu fiz, irmãos, voltando do seminário, de bicicleta, eu comecei a orar ali, chegando ali na Praça do Papa. Se alguém passou por mim e me viu orando, essa pessoa provavelmente correu. Eu chorava, oh Deus, eu te entrego, minha família, Senhor. Eu tiro do meu coração, Deus, a necessidade de controle. Alguns minutos depois, terminando minha oração, num dos pilares da terceira ponte, tinha um grafite que tinha um homem, uma mulher e vários filhos.
naquele momento, irmão, aquele grafite profético, com todo respeito, me fez ter paz no coração. E entender que eu não sou o centro. Entender que os meus planos precisam ser planos do meu Senhor, de quem me ama e quem me comissiona. O nosso terceiro ponto é o discípulo de Cristo vive o novo de Deus quando ele vive para Cristo. Gálatas 2:20, por gentileza, leia comigo. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou. Aleluias, eu creio em Jesus e posso refletir a vida de Cristo em tudo que eu faço. Tudo que eu faço é santo, porque eu vivo para Cristo. Existe uma palavra maldita, que é, eu sou pecador. Cara, aí você chega lá empolgado, liderando célula. Cara, você tem um chamado, cara. Você tem um chamado para liderar pessoas, para cuidar de pessoas. E a pessoa tem aquela perspectiva, eu sou um pecador. Eu sou um pecador, sobrevivendo. Não, irmão. Não, minha irmã. Você é um santo lutando contra o pecado. Você vive para Cristo. Deus faz nova todas as coisas. E quando você entrega a sua vida para Cristo, você é um santo lutando contra o pecado. Não, se você vive esse estilo de vida, abandone isso. Não fale mais isso. Olha no espelho de manhã. Fala assim, Deus, eu sou seu filho amado. Senhor Jesus, eu sou um santo. Tenho minhas aflições, mas eu luto com elas pelo Senhor. Amém? Muitas vezes a gente vai para esse lugar que começa a atrofiar a nossa identidade. E você começa a acreditar no que você mesmo fala para você. Você começa a acreditar nas palavras que você diz para você mesmo. E muitas vezes são em verdades. Gálatas 20, nós somos crucificados com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim e vive em você. O discípulo de Cristo vive o novo de Deus quando confia em quem o chamou da morte para a vida. Vamos ler. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Não. Deus não deixa de cumprir. Amém? E por isso eu vou ser fiel no meu natural, porque eu sei que Deus vai ser fiel na medida dele. E talvez a fidelidade de Deus alcance o sobrenatural. Aquilo que eu não posso fazer, coloco diante de Deus, porque eu sei que Ele vem, eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Falando sobre casamento, no ano de 2021, fiquei um pouco desesperado, precisava casar está caro demais, gente. Se você vai casar, ora e bota diante de Deus, porque se for para acontecer, vai acontecer, assim como aconteceu o meu, e foi lindo. Aí eu comecei a ir para a madrugada a fazer Uber. Teve um dia, saindo de casa, a minha mãe olha para mim e lança uma palavra profética de mãe. Sabe como é que é aquelas palavras de mãe? Assim, meu filho, vai chover hoje. Você, não. Aí você volta, parece que você mergulhou no brejo. A minha mãe falou assim, meu filho, não vai não. Aí dá aquela pontada, né, gente? Nossa. Aí eu disse, não, vou sim, mãe. Não, vou sim, peguei a chave do carro, deixa eu sair, senão eu vou desistir. Saí na minha primeira corrida, 2021. Chego perto de uma distribuidora aqui, em Barra de Fátima. A chamada do Uber era uma menina, essa menina abre a porta e entram 3 rapazes. Ela fecha a porta e sai. Ali o calvário escureceu. Ali eu ouvi a voz da minha mãe, meu filho, não sai não. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí um dos rapazes assim saca da bolsa um maço de R$50
que provavelmente naquele momento resolveria o meu problema. Aí ele começa a falar, rapaz, quase que eles pegaram a gente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ali eu tinha poucos segundos. Eu falei, Deus, o que eu faço agora? Aí existia uma gíria no meio dos Ubers, que era, quando você está numa situação de perigo, o que você faz? Você diz que o 190? Não. Você paga de doido. Você faz uma loucura. E Jesus nunca foi a minha última opção naquela hora. Ele sempre era a minha primeira. Aí eu olhei para eles, estava todos de preto, irmãos. Olhei para eles e falei, meninos, vocês estão com algum problema aqui? Está acontecendo alguma coisa aqui? Vocês estão aflitos? O que está acontecendo? Aí o rapaz atrás, o senhor é polícia? Eu falei, eu sou pior do que polícia. Eu sou evangelista. E se você não sair dessa imundiça, meu rapaz, você vai descer a sepultura, cara. Irmãos, dentro do Uber, eu comecei a incorporar aquele pregador de praça. Comecei a pregar para eles ali, porque eu achei que a corrida ia acabar já de Camburi. Eu vim daqui até lá, batendo, aí do nada a corrida muda lá para Jardim da Penha. Eu falo, meu Deus, o que eu faço? Fiz essa corrida com esses meninos, eles foram pegar o lanche, entreguei eles no lugar deles, que era um lugar bem específico, que a criminalidade é bem forte em Vitória. Eles estavam saindo do Uber, eu falei assim, estava saindo do carro, falei, ops, vai sair ninguém. Vamos orar. Nós oramos, conversei um pouco com eles, eles saíram. E ali eles foram viver a vida deles. Jesus, Ele não é a nossa última opção. Jesus, Ele é a nossa primeira opção. Amém? Amém? Deus, Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle. Ele sempre vem. Ele faz a obra à maneira dEle. O que nós temos que fazer é nos colocar no lugar de fazer o natural, para que Deus faça o sobrenatural. O discípulo de Cristo vive o novo de Deus quando sabe que é amigo de Deus. Pode passar, por gentileza, o próximo slide. João 15:15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Você pode ler comigo? Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecidos. Você é amigo de Deus, e Deus fala com você. O Espírito Santo ministra o seu coração, muitas vezes com um sentimento, muitas vezes com palavras muito assertivas, mas Ele fala ao seu coração. Deus quer que você faça parte do que Ele faz. Amém, meus irmãos? Essa semana, eu postei isso nas redes sociais. Cheguei para trabalhar, é uma história bem interessante, cheguei para trabalhar com meu copo de plástico, com um café, amo café, se você me conhece, você sabe disso. E aí botei o café num copinho de plástico, fui conversar com alguém, quando eu voltei o café tinha esfriado. Falei com Deus, Deus, pensei comigo, né? Não fiz uma oração nesse momento. Pensei assim, queria ter um copo térmico. Isso era 3 horas da tarde, 5 horas da tarde, sem eu falar nada para ninguém. Estou conversando com Alessandro e Ana, na porta da igreja, chega um dos meus líderes de célula com uma caixinha, todo sorridente, entrega na minha mão. Quando eu abro, é o que, irmãos? Um copo térmico. Para você pode parecer bobeira, mas para mim é a prova do cuidado de Deus, de um Deus que é meu amigo, de um Deus que sonda o meu coração, de um Deus que está próximo, de um Deus que esse meu líder provavelmente sentiu algo. Estava ali trabalhando, viu esse copo, rapaz, esse copo parece com Caiano, ele é redondinho assim, vou levar para ele. Não ignore as pequenas coisas, mas deixe que o Espírito Santo use você através dessa sua amizade com Deus. O discípulo de Cristo vive o novo de Deus quando ele sabe que é amado por Deus. Vamos ler juntos João 3,16. Porque Deus
tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é amado por Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, balança ela, fala, você é amado por Deus. Deus ama você. O verdadeiro amor, a palavra de Deus diz que lança fora todo medo. Esse é o lugar inicial da vida do homem na terra. O primeiro lugar que Adão habita é o jardim, a presença de Deus, onde Deus descia todo fim de tarde para ter um tempo de conversa com Adão. Adão era amado por Deus, assim como eu e você, e nós somos chamados para transbordar esse amor em Deus. Você é amado, amada por Deus, minha irmã, meu irmão, você é precioso e preciosa para Deus, e é importante você ter essa convicção. Senão outra pessoa vai dizer isso, vai dizer que você não é. A primeira palavra que nós vemos na Bíblia, que inicia o chamado de Jesus, é: você é meu filho amado. Você é meu filho amado. E lá no deserto, ele é tentado na identidade dele. Se você é o filho, se você é o filho, se você é o filhinho amado, você é filho e filha amados de Deus. Tenha isso com clareza no seu coração. E, por último, o discípulo de Cristo vive o novo de Deus quando tem certeza que é filho de Deus. João 1, de 12 a 13, vamos ler junto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Vou pedir para a equipe de adoração me ajudar nesse momento. Vocês são filhos de Deus. Deus ama vocês. Vocês são filhos de Deus e nada do que o mundo disser vai mudar isso. Deus quer se relacionar com você para que você viva o novo com Ele. E o nosso último slide: o novo de Deus vive em você. Vá e resplandeça e viva Cristo Jesus. Queria te falar uma coisa essa noite. Você já tem tudo o que você precisa. Se você tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você já tem tudo o que você precisa. Você é precioso para Deus, você é amigo de Deus, você é amado por Deus, você é comissionado por Jesus, você tem na palavra de Deus a garantia da fidelidade desse Pai. O que nós precisamos acessar é essa filiação de identidade, de nos posicionarmos nesse lugar onde nós temos certeza de quem nós somos, porque nós temos certeza de quem Ele é. Nosso coração, irmãos, precisa queimar nesse lugar de filiação por Deus, porque aí nós podemos contemplar e espalhar por esse mundo o novo de Deus, que é Cristo Jesus. Se você tem planos e sonhos, coloque isso diante de Deus, que eu sei que Deus vai manifestar isso através da sua vida. Eu queria orar por você. Fique de pé no seu lugar. A equipe de adoração vai nos liderar nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Começa a falar com Deus. Você tem livre acesso a Deus através de Cristo Jesus. Comece a falar os seus planos para Deus. Comece a pedir, melhor ainda, comece a pedir a Deus uma orientação sobre o novo dEle, sobre o que Ele quer derramar sobre a sua vida. Comece a orar aí nesse lugar. Senhor Deus, eu sei que o Senhor tem uma direção muito clara para o meu chamado, para a minha vida. Senhor Deus, eu quero manifestar a minha identidade de filho amado do Senhor.
Senhor, me leva para esses lugares, me levanta nesses lugares, onde as famílias precisam da minha identidade de filha e de filho, onde a minha família precisa da minha identidade como intercessor e intercessora, que a cada dia, Senhor, eu possa resplandecer a imagem da sua presença nos lugares em que eu estiver. Senhor, tira de todo o coração aqui que estiver medo, culpa do passado. Em nome de Jesus nós rejeitamos toda culpa que trava a identidade. Senhor, todo espírito de rejeição, Deus, Senhor, toda palavra maldita lançada sobre esse coração que hoje não permite que essa pessoa experimente essa filiação em Deus e em Cristo Jesus, resplandece essa identidade em nome de Jesus, e que a cada dia nós possamos ser imagem do seu amor nessa terra, imagem do seu amor para o Brasil, imagem do seu amor para as nações. Que a cada dia, Deus, o nosso coração se alegre, porque o Senhor faz novas todas as coisas, em nome de Jesus. Não deixe que nós nos contentemos com a mesmice. Quebra em nós, Deus, um coração orgulhoso. Quebra em nós, Deus, um trono que não é seu, e nós erguemos no nosso coração um trono a Cristo Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a minha vida, a Ele a minha família, a Ele o novo, vez após vez. Vez após vez, Senhor, derrama nos nossos olhos a fome pelo novo, a fome por Cristo Jesus e por viver o novo em Cristo Jesus. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é digno de todo louvor e adoração. Que o novo de Deus resplandeça sobre você a alegria de ser filho e filhas amadas de Deus.